Pessoal, já deu start aqui na gravação. Você desculpa a minha voz aqui, às vezes vou espirrar um pouco, eu tô um pouco engripado, né? Mas a gente tá de boa aqui, vai dar para ministrar aula aqui, tá? É, primeiramente, né? Na aula anterior eu esqueci. Primeiramente, né? Sejam bem-vindos, né? A mais uma a aula. Bem-vindos aí. Espero que tenham descansado bastante aí no período de férias, tá? Deixa eu compartilhar nossa tela aqui, que enquanto eu preparava a aula para vocês, eu já dei uma olhada em qual ponto que a gente está. A gente parou aqui na aula 6, né, antes da gente entrar de férias, foi o esquema 4, ou seja, a gente já finalizou os 4 esquemas da atividade, tá? Então, o que que falta agora? Que, teoricamente, a gente já teria, né? A gente já finalizou tanto a atividade um quanto os 4 esquemas da atividade 2. Só que a gente não tem só partida estrela triângulo, nem chave compensadora, tá? Deixa eu abrir aqui o. Desculpa, gente. Eu vou abrir NT01 aqui. Então, ó. A gente já acabou com os esquemas, né? Inclusive, o que que a gente estudou aqui? A gente estudou partida direta, a gente aprendeu que máquinas abaixo de 7,5 CV é partida direta em função da potência baixa, né? Que é porque, assim, a corrente, vamos supor que a corrente nominal seja 4 amperes, né? Numa potência baixa aí. Então, uma corrente nominal a 4 amperes, né? Vezes 4, né? Ou vezes 8, né? Que ela chega a 8 vezes nominal, dá o quê? Dá 32, né? Ou seja, pequenas potências, né? A corrente de partida, e ela dura cerca de 5 segundos ali, às vezes até mais, né? Mas nessa média, de 5 segundos, às vezes um pouco mais. Então, nesse período transitório aí, com baixa potência, a corrente de partida ela não é tão alta. Por isso que a gente pode partir de forma direta. Igual tá falando aqui na tabela, ó, a NT01, tá? A gente já até usou ela aqui. A gente usa ela bastante nessa UC, né? Tabela 7, página 40 de 104 da NT01 da Equatorial Distribuição Goiás, tá? Então, para potências pequenas, tá vendo? Ó, menores que 5 CV e menor que 7,5 aí, né? Você pode dar partida direta. Ah, e detalhe, ó, tensão para tensões de linha, ó, menor que 5 CV, ó, para tensão de fase de 127 volts e tensão de linha, ou seja, entre fases, né, de 220. Agora, onde a tensão, que é o nosso caso aqui, isso aqui seria lá no Pará, por exemplo, a Equatorial Pará, ela tem, né, se não me falha a memória, pelo menos, eu sei que na cidade, eu tenho uma amiga que mora ali, mora não, né? Ela tem uns parentes ali no Pará, aí tem alguns parentes que tem onde a tensão é 127, né? E outros que Altamira, se eu não me engano, é 220. É isso mesmo. Altamira, onde é a mãe dela, os pais dela, é 220. Já em outras regiões é 127. Aí por isso que migrou, né? Tem também outras regiões, a equatorial, né? É Rondônia também. Eu já ministrei aula pro pessoal de Rondônia. Também é equatorial, né? É, e onde a potência menor que 7,5 CV, onde a tensão de fase é 220 e a tensão de linha é 380, ou seja,
E detalhe, quando eu falo tensão de linha, relembrando de aulas anteriores aí, eu estou falando de tensão bifásica, viu? Eu não estou falando da trifásica. Em momento algum aqui, onde o monofásico é 127, 220 não é o trifásico, ele é bifásico. O trifásico, onde o monofásico é 127, a gente calculou, né? Como é que a gente descobre o 220? Ó, multiplica 127 vezes raiz quadrada de 3, vai dar praticamente 220. Aí a gente pega esse valor, multiplica por raiz de 3 novamente, aí, por exemplo, da tensão monofásica, se a gente multiplicar por raiz de 3, nós temos a tensão de linha, né? Que é a tensão entre duas fases, A e B, por exemplo. Agora, com a tensão de linha do bifásico, né? Se a gente multiplicar novamente por raiz de 3, vai dar o trifásico, vai dar a verdadeira tensão trifásica. Por que que eles representam só a tensão monofásica e a bifásica? Inclusive, foi essa pergunta que eu fiz uma vez, quando eu fazia engenharia elétrica lá na Católica, para o professor João de Oliveira, né? Ele falou que ele tinha uma teoria. Ele disse que nunca viu escrito em livro nenhum, mas a teoria dele, e eu achei ela plausível, porque quando você afere tensão, você usa quantas pontas de prova, né? Uai, professor, geralmente a gente usa duas pontas de prova do multímetro. Dá para a gente usar uma. Se a gente, para tensão, né? Se a gente pegar um ponto de referência, o terra, ou então a gente até pode segurar outra ponta desde que a gente esteja com calçado de segurança. Inclusive, o professor da aula presencial, eu fazia uma matéria chamada análise de circuitos, né? Ela vem depois de eletricidade, ou seja, ela é um upgrade de eletricidade. Daí o professor, não, a gente ficou tudo assim assombrado, né? Pessoal, professor, se eu não me engano, acho que ele é até coordenador hoje lá do Instituto Federal. Aí ele pegou, segurou com uma ponta o multímetro, né? E a outra ponta ele socou na tomada. Aí deu 0 volts. Por que que deu 0 volts? Porque ele colocou no neutro, né? Então, e ele estava de calçado de segurança e ele falou: olha, pessoal, eu estou fazendo isso, mas é porque eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sou engenheiro eletricista, vocês são estudantes e eu estou fazendo isso, mas porque eu sei o que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Não é para vocês fazerem, mas eu estou mostrando como é que faz com segurança. Aí ele falou, por que que eu não estou tomando choque? Porque eu enfiei no neutro. Aí ele pega e enfia na fase. Na hora que ele enfiou na fase, apareceu na tela do multímetro 220. Daí ele falou, ó, ninguém encosta em mim, né? Eu tô aqui, ó, com a mão direita, aí ele tava com a mão direita na fase, né? E a outra ponta de prova, ele tava segurando. Só que ele tava em pé com calçado de segurança, e além do calçado de segurança, ele tava ainda em cima de um lençol, né? Um lençol isolante, né? Um lençol isolante que é não era, era um piso de borracha que tem lá no laboratório lá da Católica, tá? Então ele estava isolado da Terra. Então quer dizer que eu preciso de duas pontas de prova, né, para aferir tensão, tá? Ou uma ponta de prova se eu tiver com ponto de referência. Mas só que tanto com duas ou uma, eu vou poder aferir a tensão monofásica. Monofásica se eu uma ponta de prova eu colocar na fase, a outra eu ponho no ponto referência de terra, ou eu coloco no neutro, tá? Aí vai dar, se for 127, vai dar 127. Se for a tensão monofase 220, vai aparecer 220 lá na tela, tá? Então eu posso só usar uma ou duas. O trifásico são quantas pontas? Três, né? Aí existe um equipamento que, inclusive, em quadro de distribuição, a gente utiliza, né, o TC, que ele afere corrente, né? É um transformador para medição, tá? E o TP, que é um transformador para medir tensão elétrica. Ou seja, o TC, enquanto ele mede tensão, o TP ele mede o TC enquanto ele mede corrente, né? Desculpa. O TP ele vai medir tensão. Então, com a tensão e a corrente você tem a potência elétrica, tá?
Só que existe um outro aparelho chamado vatímetro. Aí tem o vatímetro a 3 fios e tem o vatímetro a 4 fios, caso a gente precise de pegar a referência do terra. O a 3 fios, aí assim eu consigo ver a tensão trifásica, que na verdade na tela não vai aparecer. Se for monofase 220, vai aparecer 658. Para efeito de cálculo, sempre a gente coloca 660, se for no nosso monofase 220. Agora, se for no monofase 127, lá vai aparecer 380. Então, 380 é trifásico aonde o monofásico é 127. Agora, 380, ele é bifásico para a nossa região, onde o monofásico é 220. Só que os equipamentos comuns, aí um vatímetro, por exemplo, ou eu utilizar um TC e um TP, pessoal, vai ficar mais caro isso, tá? Aí por isso que aí foi a teoria que o João de Oliveira falou pra gente. Ele falou, pessoal, aí ele falou dessa questão, eu nem conhecia na época o vatímetro, né? Fiquei conhecendo naquela aula, né? Não, mas quem fez a brincadeira, pessoal, não foi o João de Oliveira, não. Ele é até bem responsável. Foi o professor Ubaldo, né? Grande Ubaldo aí, ó. Ubaldo Eleutério, né? Gente boníssima. Ele foi meu professor de análise de circuitos aí, né? Atualmente aí ele tá, se eu não me engano, acho que ele tá na coordenação da elétrica do IF aqui de Goiânia. Então, pessoal. É um mito falar que aqui em Goiânia o 380 ele é trifásico. Não, ele é bifásico. E daí que acontece os erros, tá? Então, a gente estudou a partida direta, né? E depois nós fomos estudando nos três. Eu sei que o segundo esquema, não, o primeiro esquema foi partida direta com reversão, né? O terceiro esquema foi estrela triângulo. E o quarto esquema, não, o outro foi chave compensadora. Aí lembra que no estrela triângulo era. Só um minuto aqui, pessoal. Deixa eu só pegar aqui um. Eu já vou abrir aqui o programa. É, deixa eu pôr o código aqui. Então, ó, vamos. Aí hoje eu vou falar da partida direta com CLP, tá? Vou deixar ele aqui de lado só para a gente depois simular, né? Depois da introdução aqui. Eu estou usando o CLP logo da Siemens aqui, tá? Então, ó, partida direta manual, né? Ou seja, onde é o monofásico é 127, é motores abaixo de 5 CV que você pode fazer isso. Onde o monofásico é 220, para motores, né? Quando eu falo monofásico, seja o motor bifásico, tem motor monofásico também, né? Tem motor trifásico, dependendo do tipo de enrolamento, você pode fazer, né? Ele com esse tipo de tensão, né? Você pode ligar com tensão zigue-zague, que o pessoal chama, né? Zigue-zague, que ele está em estrela, só que com a tensão de linha, né? Depois a gente fala melhor disso. E daí vocês estudaram partida indireta, ou seja, a estrela triângulo, vocês aprenderam que é um estágio, né? Cerca de 33%. Até na aula anterior aqui eu estava conversando com os alunos, a gente está nesse estrela triângulo aí indireta, né? E a chave compensadora, você pega 33%, depois 40%, depois 60%, né? Pelo menos uns três estágios de diminuição de corrente nominal, que consequentemente diminui a corrente de partida, para você conseguir depois de 5 segundos, né? Ou colocando na estrela triângulo, é bom você colocar o relé, né? O relé de tempo. Chave compensadora, você vai manter, né, com o relé de tempo, primeiro, né, com 33%, aí depois
você fecha, mantém ele com cerca de. Para você ter uma partida mais suave ainda, né? Você coloca mais de um estágio. Estrela triângulo foi só um estágio. Chave compensadora, dois, três, até quatro estágios, tá? E esse série paralelo aqui, reatância, resistência ou reatância de partida, é outra técnica. Na verdade, aqui você coloca resistores em série, depois em paralelo. O objetivo é igual ao do estrela triângulo ou da chave compensadora. É diminuir a corrente inicial a cerca de um terço, né? No caso da série paralelo e a resistência variável, que é a reatância de partida, você vai conseguir variar a resistência, né, ao longo do tempo ali, mas você faz isso na mão, viu? Isso daqui você usa contator e relé de tempo, ó, com estrela triângulo e chave compensadora. Agora, a resistência série paralelo e a reatância de partida, você vai usar um dial ali, né, um varistor, na verdade, um varistor. Aí o varistor ele vai variando essa resistência aí, consequentemente, ele vai variando a tensão e, consequentemente, a corrente aí né, de partida, porque o objetivo é sempre diminuir a corrente de partida por um tempo para você deixar o motor sair da inércia e ele começar o movimento, ou seja, a rampa, e aí depois ele rodar, né, com a corrente nominal original, né? Eu até fiz um cálculo agora há pouco. A gente pegou um exemplo aí, um motor de 15 CV, e a gente, é porque eu tô com as contas aqui frescas aqui na cabeça, tá até gravado aqui na calculadora aqui, ó. Esse de 15 CV aqui, ó, ele tem, ó, ó, o de 15 CV aqui, ó, o trifásico, ó, tá vendo? 16.940 é dividido, aí a tensão, né, trifásica aqui, ó, ele rodaria, né, se não tivesse o efeito anômalo da corrente de partida, né, ele rodaria com 25,7 amperes. Só que com o efeito da corrente de partida, ele, em vez de partir com 25, ele vai partir com 205, ou seja, provavelmente as proteções vão atuar. Então, com o estrela triângulo, vocês lembram? Com estrela triângulo, a corrente nominal ela vai diminuir para um terço, ou seja, um terço, ou seja, 25,73 dividido por 3 dá 8,57. Ou seja, em 5 segundos mais ou menos, em vez dele partir com 205, ele vai partir com um terço da corrente nominal, né, que é 8,57, ou seja, 8,57 vezes 8 dá 68, né, 0,6 amperes. Ou seja, em vez de ele partir com 205, ele vai partir com 68,6. Ou seja, os 5 segundos que o relé on delay vai manter ele em partida vão ser o suficiente para ele, né, para ele conseguir partir e não, né, dar a partida e não derrubar o sistema elétrico, né, cair o disjuntor geral ou às vezes até cair a chave fusível lá do poste, tá? Depois disso, né, depois de uns 5 segundos que saiu da corrente de partida, ele volta para 8,57, porque ele começou em estrela, né? Daí, passou os 5 segundos, ele voltou, né? De 68 ele voltou para 8,55. Aí o contator, né? O outro contator fecha em triângulo e daí ele vai o quê? Para 25,7, que é a corrente nominal, né? Isso seria a estrela triângulo. Agora, dá para você fazer esse mesmo processo aqui que você fez em direto e manual, fazendo toda uma ligação utilizando um CLP, né? Um controlador lógico programável. No caso, o logo aqui, tá? E no caso,
Vocês estão vendo aqui, ó, que na tabela 7 aqui da Equatorial, mostra que ó, a partida é indireta, ela continua sendo indireta, porque eu, irremediavelmente, eu tenho que diminuir a corrente, né, nominal para, consequentemente, diminuir a corrente de partida, né? Então, você vê aqui que para a partida indireta automática, eu vou utilizar uma chave automática, ou seja, eu vou utilizar um controlador lógico programável, né? Eu posso utilizar esse aqui descalço, né? Como se diz, Ronaldinho, pé descalço, CLP puro. Daí eu vou fazer a programação. A programação em ladder foi feita aqui, ó, o selo, tá? Essa daqui é a programação interna dele aqui, ó, tá em ladder. E ele está ligado direto, vai ser uma ligação, né? Uma partida direta. Só que internamente ele vai utilizar uma dessas técnicas aqui. Eu poderia programar ele para utilizar mais estágios, tá? Para utilizar um estrela triângulo que é só um estágio, ou seja, corrente de partida, ela vai para um terço da, né? Um terço em estrela, depois ela volta, né, para o nominal. Aí o nominal já depois do transitório da partida, ele já vai ter voltado para 25, né? E em vez de iniciar com 205, ele inicia com 68. Eu posso utilizar um série paralelo, dependendo da programação que eu colocar aqui no CLP. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Tá, agora a gente vê tudo aqui, ó. Eu posso utilizar a compensação, né, a chave de compensação, só que tudo no modo automático, ou seja, com a programação aqui dentro do CLP, tá? Professor, mas não tem um negócio, eu sei que você que nunca, que não é da área da elétrica, eu sei que tem alguns aqui que já são, né, eletricistas industriais, né? Professor, mas meu colega aqui que já é eletricista industrial falou que tem um tal de soft starter, tem um tal de inversor de frequência, sim. Mas pense que se for um motor para tensão monofásica 220, nossa aqui, Goiás, né? Acima de 7,5, mas não com uma potência tão alta que justifique eu utilizar uma soft starter, né? Se você quiser só dar a partida, você vai utilizar um CLP dedicado que é conhecido como soft starter. Aí o CLP ele não vai vir cru igual esse logo que eu preciso programar ele em ladder ou em Graph7, né? Ele o soft starter, ele já vai vir com a eletrônica, né? Com a retificação, ele já vai vir com retificação interna e também depois que ele retifica, com o capacitor interno que ele tem, ele vai alisar a onda, né, transformar ela em contínua. Depois, com um transistor aí de potência, ele vai simular novamente a corrente alternada, tá? E daí ele vai fazer a partida com estágios, né? Dois estágios, três estágios, quatro estágios. Quanto mais estágio, quando eu falo estágio, é porcentagens da corrente de partida original. Ou seja, em vez de ele partir com 100%, igual o exemplo que eu dei de 205, ele vai partir, sei lá, com 33%, que a gente já tinha calculado aqui, que deu 8,57. Ou, sei lá, com 40%. Vamos pegar essa outra calculadora aqui. Ó, 40%, ó, 0,4 vezes 205,9. Vou aproximar para 206 logo. Ó, ele começa, ó, com 8. Vamos lá, ó. Agora vamos pegar aqui. 0,33 vezes 206. Ah, não, é da nominal. Foi mal, foi mal.
Eu tenho que pegar a nominal primeiro, aí depois é que eu multiplico por 8. Isso mesmo. Deixa eu ver se está certo. Ah, é 67,98, dá praticamente 68. Não, então tá, o raciocínio está correto aqui, ó. Aí, por exemplo, na programação lá da Soft Starter, ele começa, ó, 33% dessa partida aqui, ó, daria 67, né? É, 68, né? 40%. Aí ele começa com 68, depois ele vai para 40%, ó, 82 amperes. A gente pode ir calculando mais aqui, ó. Agora, se a gente alterar aqui, ó, Shift e o Del aqui, que eu posso alterar aqui, ó. Agora, ó, a gente foi 0,33, né? Depois 0,40, vamos pôr 0, vamos pôr 60%. Tá vendo? Ó, vai fazendo a rampa, ó. 63 ou 68. Depois, 5 segundos, ele vai para 82, né? Depois, não, não é 5 segundos, não. É dentro dos 5 segundos, viu? Aí ele começa, né? Começa 67, depois 82, depois 123. Se eu quiser fazer mais estágios, né? Aí isso dentro dos 5 segundos, que é o transitório, tá? Aí, sei lá, eu coloco 70%. Então vamos pôr 80 aqui. 80%. Aí 164, tá? Então, dentro dos 5 segundos, ele vai a 33, começa com 33%, ó, 67,98 amperes. Depois ele começou a girar mais um pouco. O CLP coloca 40%, ou seja, vai para 82. Depois o CLP coloca 60%, 123,6 amperes. Depois ele coloca 80, né, 164. E por fim, né, perto dos 5 segundos, né? Em vez dele ir para 205, ou seja, passou os 5 segundos, ele já fez 3 estágios. Daí, em vez de ele ir para 205, aí ele desce, ele cai, né? Passou do transitório, ele cai para 25. Só que eu não vou colocar 1 quilo. Quantos contatores você está vendo aqui? A gente viu que só para o estrela triângulo foi 3 contator. Chave compensadora nem se fala, né? Para cada estágio que eu planejo, eu preciso de um contator a mais, ó. Um estágio eu preciso de 3, né? 2 estágios eu vou precisar de 4 contator, né? Se eu fosse fazer em direto manual, né? 4 estágios, aí eu já precisaria de 5 contatores e mais. Isso eu tô falando sem contar os cabos, né? E por aí vai, né? 5 estágios, já de 6, e aí eu iria só escalando. Agora, fazendo uma partida indireta e automática, a minha limitação vai ser o quê? Vai ser a retificação que tem dentro do CLP e o transistor que tem dentro dele aí. Aí já no caso de um CLP, ela se limita, né, à programação. Já um CLP dedicado, que no caso a gente vai ver na próxima aula, né, que é a Soft Starter, daí ele teria mais estágios. E a quantidade máxima de estágio, sem você colocar tanto equipamento, utilizando só o inversor de frequência, ou seja, um outro, é, uma outra chave de partida indireta automática, né? Você conseguiria, além de dar a partida, você consegue fazer o controle de velocidade, que numa ET, por exemplo, né, uma estação de tratamento de água, isso é extremamente importante. É importante para a concessionária de água local. E também se for numa Ambev, por exemplo, né? Além deles pegarem a água tratada normal que vem, né, que vem do cano, eles ainda fazem
eles têm, né, por exemplo, a Ambev, a Cargill, a Heinz, né, eles têm uma estação de tratamento de água para eles tratarem a água dos seus produtos, a água das bebidas, né, no caso da Ambev, e a água que é colocada, né, tem um controle rigoroso de qualidade, né, da Cargill, por exemplo, e da Heinz, né, eles não pegam simplesmente uma água filtrada, né, num filtro que eles têm, igual a gente tem em casa, não, né, eles têm uma extração de tratamento de água, e principalmente se for bebidas, né, bebidas, aí sim você tem que ter uma ET. E você vai precisar fazer o recalque, né? Você vai precisar fazer controle de velocidade e de vazão dessa água nos vários estágios de tratamento, nos tanques de decantação e por aí vai, tá? Então, já essa magnitude de aplicação justifica o preço mais caro do inversor de frequência. Agora, se eu preciso só dar a partida e esse motor não, ele é, por exemplo, 7,5 CV, não compensa eu utilizar uma soft start que dirá um inversor de frequência. Daí eu posso utilizar ou um CLP desse daqui, né? Mas se eu quiser economizar mesmo, né? Eu vou utilizar a partida direta, né? A direta ali, já que a potência dele é baixa. Mas se ela é alta, eu vou utilizar no máximo, né, pelo menos um CLP, né? Se não der o CLP, aí eu já utilizo o CLP dedicado, que é a Soft Starter, ou se eu precisar controlar no processo produtivo a velocidades, né, de vazão, por exemplo, aí eu vou lançar a mão do inversor de frequência. Então, qual que é a vantagem desse CLP não dedicado, ou seja, que a gente tem que programar com a linguagem ladder aqui? A vantagem é que eu vou só usar só um disjuntor motor aqui, ou fusível, por exemplo, né? O relé térmico e um contator. Acabou. Que já que é uma partida direta, pessoal, então esse controle de corrente ele vai acontecer aonde? Ele vai acontecer dentro do CLP logo. Vamos iniciar a simulação dele aqui, ó. Ele já tá, ro- tá rodando, né? Vou ligar o circuito. Ele já tá rodando, ó. Já o ladder aqui já tá checando as portas dele, né? Já liguei o disjuntor de potência do motor, né? Então, que eu posso fazer? Posso controlar a partida desse motor na IHM dele, ou seja, na interface homem-máquina dele, direto do CLP, ou então eu posso controlar lá no chão de fábrica, lá no processo, né? A vantagem é que ele vai ter a ligação de uma partida direta, só que com um estágio, né? Um estágio simulado aí das porcentagens de corrente no dentro do controlador lógico programável, tá? Vamos dar a partida aqui, ó. Aí deu a partida, ó, fechei o selo, ó, tá vendo? Isso aqui é o selo, ó. Aí agora o motor tá ligado, ó, tá rodando. Deixa eu aumentar o zoom aqui, aumentar a tela aqui para vocês, tá? Deixa eu desligar ele de novo aqui, ó. Então, aqui, ó, deixa eu desligar o disjuntor aqui de potência. Ele só tá mandando os comandos aqui, ó. Só que o motor não tá rodando, por quê? Porque o disjuntor motor de potência não tá ligado, tá? E é perigoso eu deixar o comando CLP rodando aqui, o disjuntor não tá ligado. Se você ligar aqui, né, ele já vai ter feito o processo aqui de diminuição aí que, né, de corrente de partida, já que passou o tempo, né, e pode dar problema. Aí o que que você vem? Você desliga aqui o CLP, o comando, né? Agora sim, você pode ligar o disjuntor, né, o circuito aqui. E aí você pode ou dar a partida aqui direto
no CLP, né? Ou então lá no processo, né? Lá na máquina, lá no processo. Aí deu a partida. A programação em ladder aqui, literalmente, ó, usou um barramento positivo, que simula aqui tá vendo a energização. Esse CLP, ele tem uma energização por corrente, tensão contínua, tá? Tá aqui, ó, o barramento dele de energia. E aqui, ó, o Q1 é o barramento lógico, é a saída dele aqui, né? A saída dele que está ligado com a referência do contator aqui, ó, a referência e a bobina, né? Que é a bobina e a programação em ladder aqui é que vai fazer o selo. Quando a gente dá a partida direta, né, com o contator, fazendo o selo, né, utilizando o, o- as ligações lá nos contatos auxiliares, né, no normalmente aberto, aí depois você dá a partida, ele torna-se fechado e o selo faz o bypass, né? Na hora que você tira o dedo do pulsador, ele tem um retorno por mola, né? O que a gente faz mecanicamente, né? O CLP aqui, ele diminui os estágios aí de porcentagem de corrente na partida e de quebra, ele faz às vezes, né, do... Você precisa ligar só o contator direto aqui, ó. Você não precisa fazer selo, fazer nada. O selo é na programação aqui do CLP, tá? Beleza. Então é isso, pessoal. Aí, normalmente, eu já pedi para a Laura já deixar o esquema, o próximo esquema do CLP aqui para vocês, esse, tá? Material extra. E a aula de vocês vai estar disponível logo mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a próxima web aula.